como professor de história, é bastante importante, né? Trabalhar com a criançada, né? Eu, que na minha origem, né? Eu não pensava ser professor de história, né? Eu pensava fazer uma outra faculdade, eu queria fazer jornalismo, né? A Carol acabou de fazer essa pergunta no chat. Ela falou assim, mas por que você foi ser professor de história, então? Na O que verdade, aconteceu? na verdade, eu era e ainda sou muito fã, adoro o jornalismo, né? O bom jornalismo, que tem Ah, isso também, tá? tem. E aí eu queria fazer jornalismo, só que naquela época ali, 93, 94, 95, eu trabalhava numa fábrica, né, operário, então sabe como é que é, né? Entrava cedinho, ia direto, né, da fábrica para a faculdade, aquela coisa toda, e a questão socioeconômica, bato novamente nisso, né? E naquela época, Sorocaba não tinha uma faculdade de jornalismo, hoje tem, né? Hoje Uhum. eu não posso falar o nome da universidade, mas tem, eu sei que tem, tá? Mas naquela época não. Então eu tinha que sair da minha cidade, eu não dispunha de recursos para fazer isso, né? E como eu sempre adorei história também, sempre curti história, né? Sempre odiei matemática, mas Já sou o contrário. é, Desculpa. Eu e gosto mais aí de como eu matemática. gostava muito de história, né? E aí eu acabei me apaixonando, né? Pelo curso, pela faculdade. Eu acho que eu mudei muito minha cabeça. O curso de história é um curso que te abre muitas possibilidades. Você vai começar a enxergar o mundo de uma outra maneira porque eu sou de uma geração que os professores de história, bom, vou logo lá no ponto crucial aí. Vamos Eu lá, tenho vamos. 55 anos de idade, tá? E eu me lembro aí quando eu estava lá no sexto ano, quinta série, nesse período, era um período conturbado da política brasileira, tá? Era o período da ditadura militar e o currículo era determinado e tudo mais, e havia uma repressão, tá? Uma repressão, por exemplo, no meu tempo, quando eu falo isso para os meus alunos, eles até não acreditam, mas os que têm mais ou menos a minha idade, havia nessa época, né, dos anos 70, que me refiro aí, os professores poderiam até agredir os alunos fisicamente. Cara, Sim, tá? que Então, absurdo, né? existia, antes dos anos 70, depois acabou, né? Até um instrumento de tortura, né? Que era a palmatória. Ah, sim. Sim, Muito falado, inclusive, né? assim, o castigo lá de ajoelhar no milho. Então a coisa Que era tensa, bizarro, a coisa cara. era muito tensa. Ah, o Gon falou que passou por isso aí, ó. Aí, ó. Então existia assim, cara, era bastante repressivo assim. E aí eu sou de uma outra geração de professores, né? Eu não queria fazer aquilo, né, Que que fizeram. eu sofri, que eu vivenciei, tá? Então eu queria um modelo diferente. E mesmo com toda essa parafernália, né, eu a história era ensinada de uma outra maneira, tá? Era o modelo de história que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre escolas historiográficas, né, historiografia, tá? Sim. Porque era um modelo assim Inclusive, se quiser positivista. já entrar nisso, que seria a próxima pergunta. Se quiser, já Não, vamos, tudo vamos bem. nela, que daí a gente já Para gente que continua. estuda história, né, entra numa faculdade, a gente vai se deparar, aí a gente vai começar a entender, né, o que a gente estudava e a forma que a gente estudava. Então, eu sou de um tempo, né, de ditadura militar, que existia educação moral e cívica, estudos sociais e tudo mais, eu sou dessa época, tá? Eu me lembro que a história, os livros de história, né, eles tinham uma linha, né? A gente chama de linha de pensamento, né? Que é a historiografia, como você vai abordar a história, que é a linha positivista. A linha positivista ela é baseada numa filosofia de um filósofo francês chamado Auguste Comte, do século XIX. E o Comte ele era muito cientificista, então ele vai desenvolver método extremamente científico, né? Mas só que ele tinha umas falhas, tá? A história para ele era baseada apenas nos grandes fatos que eram considerados importantes, uma supervalorização da escrita, né? Então os povos que não dominavam a escrita nem eram considerados, eram desconsiderados. E esses livros, né, me lembro muito bem, esses livros que seguiam essa linha da historiografia do positivismo, eles abordavam, por exemplo, o branco, né? O elemento branco na sociedade como o maioral, o herói, tanto que hoje você vê em várias cidades por aí estátuas de bandeirantes, né?
Quem foram os bandeirantes? Eram homens rudes que moravam aqui na região de São Paulo, que vinham para o interior, para a mata, em busca de pedra preciosa, escravizavam indígenas e tudo mais. E hoje são colocados em estátuas, né? Assim como heróis, né? Sim. E sempre do ponto etnocêntrico, que a gente chama, até do branco, do dominante. E eram livros que eles, infelizmente, eles realçavam preconceitos contra indígenas, contra negros, né? Então eram livros assim perniciosos. Então a gente tem que ver com um certo cuidado isso daí. E aí dentro da historiografia existem outras linhas, né, que a gente trabalha também. Aí tem uma linha que é a linha do marxismo, né, que é baseada na filosofia do Karl Marx, também do século XIX. Só que o Marx ele tem uma outra visão, que é a visão econômica, socioeconômica. Então ele analisa um fato histórico, determinada civilização, do ponto de vista econômico, né? Então essa é a visão dele. E através desse econômico, tá? Você vê a infraestrutura e a superestrutura que ele chama da política, né? Das instituições políticas, tá? E então é uma análise econômica. Por exemplo, pegando um raciocínio de Marx. Então, quando você pensa Egito Antigo, né? Você analisar geograficamente a região do Egito Antigo, Nordeste da África, cercada de deserto, mas cortada por um grande rio que, em determinada época do ano, ele transborda. E graças a isso, né, vai se desenvolver, né, comunidades, né, neolíticas ali, desenvolve o Império Egípcio. Então ele vai analisar o Rio Nilo, ele vai analisar o ponto de vista econômico que vai despertar essa grande civilização aí, tá? E aí depois, né, eu falei um pouquinho da escola positivista, né, extremamente conservadora, e essa linha de pensamento ela é muito presente nos institutos históricos, né, das cidades. Onde Sim. tiver instituto histórico, segue uma linha positivista, tá? Você tem a linha marxista, tá, que é a questão do materialismo, né, dialético, né, a questão socioeconômica, você vai analisar a estrutura econômica, a infraestrutura, a superestrutura, e aí você vai ter depois, né, ali no século XX, a escola de análise, né, com Lucien Febvre e Marc Bloch, que eram franceses, que eles vão desenvolver uma outra linha de pensamento da história, tá? Eles vão colocar que todos nós fazemos parte da história. Então, a microhistória se relacionando com a macrohistória. Então, o homem também como sujeito. E se você parar para pensar, não estou defendendo escola historiográfica nenhuma, nós também fazemos parte da história. Tá? Todos nós fazemos. Não só, a história não é feita lá nos gabinetes e palácios. Todo mundo faz parte dessa história. E essa microhistória e essa macrohistória, elas se relacionam. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu vou escrever um livro sobre a história da pandemia no século XXI. Primeiro, vou analisar vários pontos aí. Onde eu vou chegar? Onde surgiu? Quando surgiu? Em que local? Como é que estava o contexto político e econômico do mundo naquela época? Olha, surgiu na China, sei disso. A China, como é que estava economicamente naquele momento lá? A China estava uma das maiores economias do mundo, que crescia. Potência e Aí tudo mais. vem a questão da pandemia. A China parou, a produção parou. Aí a coisa se alastrou, pegou agora a pandemia, se alastrou o mundo todo, tá? E aí, até cair aqui na nossa cidade, onde a gente mora, né? Sim. Como que chegou o primeiro caso aqui, como é que ficaram os hospitais aqui. Então, eu estou relacionando a microhistória com a macrohistória. E nós fazemos parte da história, nós somos sujeitos históricos.